que são sonhos? Por que eles podem ser tanto normais quanto bizarros? Se um sonho serve para expressar um desejo do nosso inconsciente, por que nós temos pesadelos? No iceberg dos sonhos, podemos explorar tanto teorias que falam que sonhos são expressões do nosso inconsciente, ou uma visão mais neurológica de que o sonho é um processamento de informações, e até uma teoria bem mais maluca sobre eles serem linhas do tempo alternativas. Este é o iceberg dos sonhos. O que são sonhos? Segundo uma visão mais neurológica, os sonhos são resultado da atividade cerebral durante o sono, especialmente durante a fase REM, que é a sigla para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Temos a teoria da ativação síntese, proposta por Alan Hobson e Robert McCallery. Essa teoria sugere que os sonhos são gerados por estímulos aleatórios originados no tronco cerebral durante o sono REM. Esses estímulos ativam o córtex visual, produzindo imagens caóticas que posteriormente são sintetizadas em uma narrativa onírica. Nessa visão, os sonhos não possuem significado psicológico, apenas expressam a atividade cerebral. Também temos a teoria do sistema dopaminérgico, mesolímbico, mesocortical. Mark Sons critica a teoria da ativação síntese e propõe que o sistema dopaminérgico relacionado aos estados motivacionais é essencial para a formação dos sonhos. Ele argumenta que o sono REM e os sonhos são estados dissociáveis, podendo haver sonhos em outras fases do sono. Além disso, estudos mostram que lesões em regiões límbicas e temporais fora do tronco cerebral podem causar pesadelos recorrentes durante a fase do sono NREM. Isso sugere que áreas corticais superiores também estão envolvidas na geração dos sonhos. A psicanálise freudiana vê sonhos como a realização disfarçada de um desejo reprimido, frequentemente relacionados à sexualidade. Freud acreditava que os sonhos têm a função de serem guardiões do sono, impedindo que impulsos reprimidos perturbem o sonhador. Também temos a visão da psicologia analítica junguiana. Carl Jung entendia que os sonhos compensam as visões limitadas que temos em nossa vida consciente. Ele rejeitou a ideia de disfarce de Freud e acreditava que os sonhos têm 3 funções principais. A compensadora, cuja função seria autorregular o diálogo consciente e inconsciente, compensando posições conscientes unilaterais. Prospectiva, o inconsciente manifesta através dos sonhos o que está por vir para o sujeito, a partir de conteúdos não conscientes. Reativa, são a expressão de acontecimentos traumáticos revividos em sonhos até que se desgastem. Para os behavioristas, os sonhos são vistos como comportamentos privados, produto das relações entre o organismo e o ambiente. Seu conteúdo seria aprendido ao longo da história pessoal de cada indivíduo, sendo possível sonhar apenas com o que já é conhecido. Também temos a visão que sonhos são como processamentos de memórias. Pesquisas recentes sugerem que sonhos são um produto do processo de criação de memórias durante o sono REM, quando diferentes pedaços, digamos assim, de experiência se cruzam nos sonhos. O resultado é algo pouco familiar, uma vez que se associa várias memórias. Alguns teóricos também acreditam que sonhos podem ajudar a resolver problemas e gerar insights criativos. E aqui eu gostaria de deixar uma curiosidade. Sabia que nós podemos ter entre 5 até 6 sonhos por noite? E geralmente o sonho que nós lembramos é o último sonho que nós tivemos. E todos esses sonhos, eles ocorrem nesse movimento rápido dos olhos que nós já falamos da fase REM. Fases do sono. As fases do sono são divididas em 2 categorias, como já falamos, o sono REM e o sono não REM, ou o NREM, como eu citei anteriormente. Durante o sono, o corpo passa por diferentes estágios que variam em profundidade e atividade cerebral. Vamos falar dos estágios do sono não REM. Estágio 1 é a fase inicial do adormecimento, uma transição entre estar acordado e dormindo. Neste estágio, os músculos relaxam e a respiração se torna mais leve. Estágio 2, caracterizado por um sono mais leve, onde o cérebro se desconecta de estímulos externos. Neste estágio, a temperatura corporal, o ritmo cardíaco e a respiração diminuem, preparando o corpo para o sono profundo. Estágio 3, o corpo começa a entrar em um sono profundo, com a atividade cerebral diminuída. Estágio 4 é o estágio do sono profundo, essencial para a recuperação física e mental. Durante esta fase, o corpo repõe energias, libera hormônios de crescimento e realiza processos de recuperação celular. Vamos falar agora sobre o sono REM. Após o estágio 4 do sono não REM, o corpo entra na fase do sono REM, onde a atividade cerebral acelera e se assemelha ao estado de vigília. Neste estágio, ocorrem sonhos, a consolidação da memória e um descanso profundo. O sono REM é essencial para a recuperação da energia física
física e mental. Durante a noite, essas fases do sono se alternam em ciclos, com o tempo de sono REM aumentando a cada ciclo. Cada fase do sono desempenha um papel importante na manutenção da saúde física e mental. Paralisia do sono. Ela é um distúrbio do sono caracterizado por uma paralisia temporária do sono que ocorre ao acordar ou adormecer, podendo ser acompanhada por alucinações. Durante a paralisia do sono, a pessoa não consegue se mover ou falar, apesar de estar acordada, e pode experimentar sensações como sufocamento, pressão no peito, angústia, medo, flutuação ou alucinações visuais e auditivas. Ela está relacionada ao sono REM, quando ocorre a atonia muscular para prevenir movimentos durante o sonho. Baixos níveis de melatonina e triptofano podem influenciar o surgimento desse distúrbio. Embora não coloque a vida em risco, a paralisia do sono pode ser angustiante devido aos sintomas, obviamente. O tratamento para a paralisia do sono envolve medidas para melhorar a qualidade do sono, como manter horários regulares, evitar estimulantes antes de dormir, além de psicoterapia e, em alguns casos, medicamentos antidepressivos. Isso pode explicar o motivo de nós não conseguirmos nos mexer durante o sono. Mas por que tantas pessoas relatam que vem o demônio do lado delas enquanto elas estão paralisadas? Por que especificamente esse tipo de alucinação ocorre? Bom, nós estamos apenas no início do iceberg, então se ele continuar, talvez nós podemos explorar outras teorias sobre a paralisia do sono. Lembrando que se isto ocorrer, esta teoria, entre outros conteúdos que nós temos aqui no canal, são apenas de títulos de curiosidade. Sonhos lúcidos. São sonhos em que o sonhador está ciente de que está sonhando, enquanto o sonho acontece. Nesse estado, o sonhador pode ter algum controle sobre o conteúdo e a narrativa do sonho. Alguns indivíduos que tiveram sonhos lúcidos relatam uma sensação de hiperrealidade, com elementos amplificados em comparação à realidade acordado. São geralmente lembrados após acordar, mais do que pesadelos. Permitem que o sonhador influencie o curso do sonho e suas ações dentro dele. Pesquisas científicas, como as realizadas na Universidade de Stanford, continuam investigando sonhos lúcidos. Eles podem ser alcançados através de técnicas como manter um diário de sonhos, evitar telas antes de dormir e persistir no treinamento. Novamente, nós estamos no início do iceberg, então posteriormente podemos reatar esse assunto com outro foco. Sonhos proféticos e premonitórios são temas que despertam interesse e debate tanto em contextos religiosos quanto psicológicos. Enquanto algumas interpretações atribuem esses sonhos a mensagens divinas ou contatos com o além, outras abordagens os veem como expressões da realidade íntima do indivíduo. Na perspectiva psicológica, os sonhos premonitórios são estudados como manifestações da realidade íntima do paciente, refletindo aspectos de sua psique. Alguns exemplos de sonhos proféticos incluem José do Egito, que interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Essa interpretação permitiu ao Egito se preparar para a escassez e salvar muitas vidas durante a crise de fome. Daniel teve vários sonhos proféticos, incluindo o sonho dos 4 animais, que simbolizavam reinos futuros, e o sonho de Nabucodonosor, sobre a árvore caída que previa a loucura do rei. Calpurnia, a esposa de Júlio César. Ela teve um sonho premonitório sobre a noite de Júlio César na noite anterior ao seu assassinato em 44 a.C. Ela sonhou que a estátua de César jorrava sangue, o que a levou a tentar dissuadir seu marido de comparecer ao Senado no dia seguinte. Abraham Lincoln é conhecido por ter tido sonhos premonitórios sobre sua própria morte. Antes de ser assassinado em 1865, ele relatou ter sonhado com um funeral na Casa Branca, o que o deixou perturbado e levou a medidas de segurança adicionais. Martin Luther King Jr. teve um sonho profético sobre sua morte antes de ser assassinado em 1968. Ele compartilhou esse sonho com sua esposa e outros próximos, descrevendo um cenário sombrio que se concretizou posteriormente. Sonhos recorrentes e seus significados. Lembrando que o sonho ele está muito mais ligado ao indivíduo geralmente. Então, esses significados que irei apresentar é algo mais com o foco no entretenimento mesmo. Sonhos de queda ou voo podem simbolizar falta de controle ou ansiedade sobre uma situação na vida real. Também podem representar sentimentos de liberdade e empoderamento. Sonhos de dentes caindo, frequentemente associados à preocupação com a aparência, envelhecimento ou perda de poder. Também podem refletir ansiedade sobre algo que foi perdido, digamos assim. Sonhos de estar nu em público geralmente indicam sentimentos de vulnerabilidade, vergonha
ou medo de ser exposto, podem refletir insegurança sobre algo que foi revelado ou conflitos internos que o sonhador está evitando. Também podem refletir medo de enfrentar desafios na vida real. Sonhos de perder algo importante podem representar ansiedade sobre perder algo valioso, claramente, como uma relação, oportunidade ou parte de si mesmo. Também podem indicar um processo de luto ou transição. Sonho dos animais. Pesquisas demonstram que animais também sonham, inclusive durante a fase REM. Algumas evidências e descobertas sobre os sonhos em animais incluem observações de comportamentos durante o sono, como movimentações, ganidos e sons, que podem indicar sonhos. Por exemplo, cachorros e gatos se mexem e emitem sons enquanto dormem. Estudos com gatos mostraram que, ao remover partes do tronco cerebral que regulam o sono REM, eles começaram a realizar comportamentos de caça, defesa e outras atividades, como se estivessem sonhando acordados. Pesquisas com ratos revelaram que eles podem repetir mentalmente o percurso de um labirinto durante o sono, sugerindo que estavam relembrando memórias de suas experiências. Um estudo recente com aranhas indica que elas podem experimentar sono, semelhante ao sono REM, e até sonhos visuais, apesar de ser bem estranho. Atividade cerebral semelhante à observada em humanos durante o sonho REM foi detectada em animais como pássaros e mamíferos, e isso sugere que eles também passam por estados mentais similares aos sonhos humanos. Sonhos compartilhados e coletivos. Eles são um fenômeno fascinante que tem sido estudado em diversas áreas, incluindo psicologia, antropologia e filosofia. Eles são experiências oníricas que são compartilhadas por 2 ou mais indivíduos. Esses sonhos podem ocorrer em diferentes contextos, como em terapia de grupo ou em comunidades que compartilham crenças e valores semelhantes. A ideia de inconsciente coletivo, descrita por Carl Jung, está relacionada com os sonhos compartilhados, sugerindo que esses sonhos podem refletir arquétipos comuns à humanidade. Eles podem ser influenciados por fatores como a cultura, a história e as crenças compartilhadas. Por exemplo, em algumas culturas indígenas, os sonhos são compartilhados e discutidos em grupo, influenciando decisões importantes e a vida cotidiana. Compartilhar sonhos e entender seu significado coletivamente pode ter um efeito curativo para cada um dos indivíduos, e a discussão de sonhos pode ajudar a resolver conflitos e a promover a compreensão mútua. Para quem tiver curiosidade sobre essa visão indígena sobre sonhos, pesquise sobre Guarani Mibiá. Sonhos de pessoas cegas. Pessoas cegas também sonham, mas a natureza de seus sonhos pode diferir. Pessoas cegas de nascença ou que perderam a visão muito cedo não têm memórias visuais, e portanto seus sonhos não contêm imagens. Em vez disso, seus sonhos são compostos por outras percepções sensoriais, como sons, cheiros, gostos e sensações táteis. Sonhos de pessoas com cegueira adquirida, que no caso são pessoas que ficaram cegas depois dos 5 anos de idade, ainda podem ter imagens visuais em seus sonhos por um período, mas com o tempo essas imagens tendem a desaparecer, e os sonhos passam a ser compostos principalmente por outros sentidos. Estudos indicam que pessoas cegas, especialmente que nasceram com essa deficiência, têm mais pesadelos do que pessoas que não são cegas. Não há uma explicação definitiva, mas acredita-se que isso reflita as dificuldades e ameaças que esse grupo enfrenta. Este foi o Iceberg. Se você gostou e gostaria que eu continuasse, comente Iceberg. Um cara que se dedicou muito aos sonhos e ao inconsciente foi o Freud. Por isso eu lhe convido a clicar no próximo vídeo, que é o Iceberg do Freud. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui e fiquem com Deus.